Olá, bom dia. Meu nome é Michele e nós estamos no canal Pensamento Elevado, em que estou lendo, através de áudios, o livro Abraço de Pai João, do médium Wanderlei de Oliveira, pelo espírito de Pai João de Angola. Ontem nós fizemos a leitura do prefácio Espíritas de Bem com a Vida, em que o Dr. Inácio Ferreira falou algumas coisas sobre a carência afetiva, que é o tema central deste livro. Ele ressaltou que a carência afetiva pode causar perturbação e até levar à loucura, que muitas vezes nós interpretamos de maneira errada o que é amar ao próximo como amar a si mesmo, nos dedicando ao amor exclusivo ao semelhante, ou ao nosso parceiro ou parceira, ou a algo e alguém e não a si mesmo. E isso não nutre as raízes profundas do nosso espírito, nos levando a grande carência. Essa falta de autoamor nos leva ao fracasso, sensação de fracasso, de solidão, baixa autoestima, necessidade de agradar as pessoas, sentimento de inveja e uma profunda tristeza. Qual o remédio para isso tudo? Dr. Inácio coloca que aprender a se amar, pois se você continua com essa obsessão por colocar sempre o outro em primeiro lugar na sua vida, você acoberta as suas necessidades mais profundas. Voltando e fazendo uma ligação com o que Pai João de Angola falou sobre estar de bem com a vida, ele comenta um pouco a respeito do nosso sentimento de estar no mundo, em que muitas vezes alguns espíritas colocam como uma negação dos prazeres materiais, no sentido de que você vive uma existência carregada de karmas e provações, porque você errou em vida passada, você está passando por uma obsessão, você precisa de tratamento, você precisa desenvolver a mediunidade, colocando coisas como obrigações, e não para que a gente entenda que o objetivo central disso tudo é o auto-amor, é você buscar se entender enquanto espírito no processo evolutivo e quais ferramentas você precisa para gostar mais de você, se perdoar e começar uma jornada diferente. Muita informação doutrinária nós temos, mas será que isso resolve tudo em relação ao que a gente tem que resolver com a gente mesmo? Então, quais são os itens básicos para se tratar? Evangelho, psicoterapia e autoconhecimento. Se nós usarmos essas ferramentas a nosso favor, estaremos no caminho do auto-amor. Vamos lá? Capítulo 1. Estado de perturbação após a morte. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. O livro dos Espíritos, questões 163 e 164. As perguntas de quem ainda está no corpo físico se multiplicam. O anseio humano pelas questões espirituais aumenta. As pessoas querem saber com mais precisão o que pode acontecer aqui, na vida dos espíritos e também durante a sua reencarnação. Eu vou casar? Por que sinto tanta solidão? Posso receber mensagem da minha irmã desencarnada? Minha dificuldade financeira terá fim? Posso saber quem eu fui noutra vida? Por qual razão estou sempre em apuros? Macumba pega? Conheci uma pessoa. Isso é um reencontro? Posso lembrar o que eu vim fazer nessa reencarnação? Estou frequentando o lugar certo para as minhas necessidades espirituais? O que eu faço diante do meu filho cheio de problemas? Para onde eu irei quando eu desencarnar? Alcançarei sucesso profissional e material? Quem é o meu guia espiritual? Perguntas que, para muitos, parecem triviais ou sem sentido, mas que traduzem angústias e dores pelos comoventes e sofridos de muitas pessoas
que se encontram na matéria nos dias atuais. Foi pensando nessas dores que percebemos a importância de enviar ao mundo físico algo que pudesse ampliar as noções sobre a vida espiritual, trazendo essas anotações para o mais perto possível da realidade das pessoas. Enquanto caminhava no fim da tarde pela belíssima Avenida Afonso Pena, na região central de Belo Horizonte, fazia essas reflexões. Ia em direção à Casa da Piedade, posto avançado de atendimento de urgência, localizado no astral do Parque Municipal Américo René Gianetti, que embelezava o coração da capital. A Casa da Piedade foi fundada aqui no município, no mundo espiritual, pelo devotado médico Dr. Hugo Werneck, médico carioca que veio morar em Belo Horizonte no início do século XX, a fim de se tratar de tuberculose. Foi um dos fundadores da Escola de Medicina da Santa Casa, dos hospitais Madre Teresa e São Lucas, todos na capital mineira. Curiosamente, não morreu de tuberculose, mas de câncer aos 57 anos. Um dos fundadores da Santa Casa, com grande atuação nos primórdios da ginecologia no Brasil, chamado à época de médico das senhoras. Sua honradez era tanta que conquistou a confiança de pais e maridos para examinar suas mulheres. Foi um homem piedoso, sensível e desprendido. A Casa da Piedade nasceu na década de 1940, pouco mais de 5 décadas após Belo Horizonte se tornar a capital oficial de Minas Gerais. É hoje um enorme centro de atendimento de vastas especialidades e finalidades, para encarnados e desencarnados, comparável ao pronto-socorro do Hospital João 23. Enquanto caminhava na Avenida Central, pensando nessas dúvidas de muitos seres no plano físico, saltou-me na frente de forma clara que ilustrar o cotidiano do posto daria noções muito úteis sobre a vida após a morte. E também responderia dezenas de indagações daqueles que nos pedem socorro e orientação pelas vias da oração sincera e fervorosa. Poderia volitar até o posto, preferia o passo a passo naquele trajeto quase diário, porque me levava a recordar minha última existência carnal, na qual fiz por várias vezes o mesmo percurso, olhando a beleza natural do parque e vendo ao longe, no alto da avenida, a conhecida Serra Curral del Rei, um monumento da natureza que poderia ser interpretado como uma saudação a Deus. Cheguei, enfim, ao portal de entrada da Casa da Piedade, bem perto do Teatro Francisco Nunes. Entrei e fui recebido e saudado por Carminha, uma colaboradora da casa que na sua última reencarnação comungou dos preceitos católicos. Pai João querido, já o aguardávamos. Carminha, filha de Deus, minha bênção. Assim seja, pai. Hoje estamos com a capacidade completa novamente. Ainda nem anoiteceu e já lotou? Sim, meu velho. Desde as 17 horas aumentou a procura. Em época de calor na capital, a loucura aumenta. Os miolos fervem, minha filha. O povo enlouquece com a temperatura aumentada, também nos neurônios. Esse horário de verão no mundo físico, pai João, não é coisa de Deus, e me perdoe dizer assim. As pessoas acordam no escuro e quase dormem com a luz do sol. Haja ritmo cerebral para acompanhar tudo isso. Concordo, viu, gente? Observação. Como estão as alas de recepção? São 18 horas e não temos mais onde colocar tanta gente. Por onde o senhor vai começar hoje? Qual a escala de atendimentos planejados para mais tarde na agenda de Inácio Ferreira? Sei que temos casos graves para hoje, mas Dr. Inácio sempre prefere verificar as providências na hora. Estão marcados alguns atendimentos para depois das 22 horas. Comecemos então dando uma palavra de conforto nas alas de observação àqueles casos que já vem acompanhando, até que ele chegue. Não se assuste, pois não temos onde colocar mais gente. Mas antes do senhor começar, temos alguns casos novos que já escalei no seu plantão. Vamos lá? Vamos sim, minha filha. Deslocamo-nos para uma parte interna do posto, exclusivo para desencarnados em estágio de ajuste ou orientação, onde havia um grande salão de espera com capacidade para 200 pessoas. Passamos por este salão
e entramos na sala de observação.